Olá, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Maru, boa tarde, Mariana. Bom, sejam todos bem-vindos, cidadãos e cidadãs das artes, para mais uma live aqui no nosso Instagram, não é mesmo? Tchau, tchau, olha só, olá, olá. Então, bom, é importante que vocês saibam que essa live ela faz parte de uma ação ainda maior, que ela acontece não somente aqui no Facebook, né, aqui no Facebook, aqui no Instagram, ela também acontece no nosso Facebook, no nosso YouTube. Inclusive, eu já aconselho a vocês a visitarem o nosso YouTube, se inscreverem no nosso canal, clicarem no sininho para receberem as notificações, tá bem? E lembrem sempre que a live é viva, ou seja, é importante que vocês interajam, fiquem à vontade para interagir, fazerem perguntas, intervirem, somarem aqui, fazerem colocações, porque os assuntos são super variados. E o assunto de hoje a gente vai conversar sobre teatro, sobre criação, sobre música, sobre teatro musical. Sim, o nosso convidado é ator, diretor teatral, ele que já atuou no teatro, no cinema, na televisão, no rádio. É sobretudo um criador e um realizador artístico, um dos nossos grandes realizadores culturais do país. Sim, também um cidadão das artes, né? A gente tem uma parceria forte, a Cidade das Artes, com o Tadeu Aguiar, que é o nosso convidado. Bom, sem mais delongas, vou chamá-lo, ele já chegou aqui. Alô, Olá! tudo Alô, alô, bem? tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem, Bem, tudo bom? tudo ótimo. Primeiramente, boa tarde, é uma satisfação te receber aqui, Tadeu. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui Prazer é conosco. meu, somos todos de uma família muito grande que fizemos aí. Sim, certamente, certamente. Bom, Tadeu, a gente tem um público aqui super diverso, né? O público da Cidade das Artes, ele é bem muito amplo. Vários aqui já te conhecem, conhecem teu trabalho, né? Tanto na frente das câmeras ou em cima dos palcos, como, né, por detrás, dirigindo. E dentro de uma carreira que já são 40 anos de teatro, né? 40 anos esse ano. 40 anos esse ano de teatro, e já passou por diversas linguagens, né? Desde o cinema, radionovela também, né? Que eu sei que também foi uma linguagem que você experimentou. Muito lá atrás, bem no comecinho da carreira. Gabriel Vilela Sim, dirigia, olha que bacana. demais, demais, né? Como que foi esse início, assim? Eu sei que você estudou teatro na USP, né? Mas eu acredito que, né, para você experimentar tanto, assim, como é que foi esse início, assim, teu? Muito curioso. Na verdade, eu sempre quis ser ator, desde pequenininho, nunca pensei em ser outra coisa na vida. Quando eu falava com meus pais que eu queria ser artista e ator, eles já ficavam, evidentemente, muito desesperados pela condição do artista nesse país, né? Então, sempre quis, não teve outro jeito. E a minha infância toda foi marcada muito por um momento terrível, que foi o momento da ditadura do Brasil, né? Um momento que a gente não podia falar nada, tudo era censurado, inclusive as peças que a gente apresentava nas escolas os censores iam lá assistir para ver se nós podíamos apresentar essas peças. Mas, na verdade, a minha carreira começou, como a importância que o teatro tem, foi na escola mesmo. Por exemplo, como a Uhum. gente não tinha muita voz para falar, para modificar algumas coisas por causa da ditadura, tomara que isso não aconteça de novo. Aliás, teve uma fala horrível hoje agora do general Heleno, né? Mas enfim, deixamos para lá e daqui a pouco vamos saber o que vai acontecer. É, tudo que eu queria mudar na escola e os amigos que a gente não tinha voz, a gente montava umas pequenas esquetes e apresentava no intervalo. Então, em vez de brigar, em vez de enfrentar fisicamente ou com palavras que não talvez não mudassem alguma coisa, nós montávamos uma cena sobre a situação que Uhum. nós queríamos mudar dentro da escola e apresentávamos essas cenas aos diretores. 80% das vezes a gente conseguiu. Então aí eu começo a ver que a arte é fundamental para você mudar alguma coisa na sociedade, para discussão, para Certo. abrir discussões, né? Certamente, certamente. Isso no período, assim, no colégio mesmo, ensino fundamental e médio. No ensino médio, eu tinha, acho que na verdade 16 anos, acho que eu estava
no segundo ano do ensino médio. Mas antes eu já tinha feito peças infantis lá em Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu nasci. Uhum. Mas essa minha decisão mesmo de descobrir que o teatro era muito importante para a mudança de alguma coisa na sociedade foi a partir do ensino médio. E aí, quando eu Sim. terminei o ensino médio, eu falei para os meus pais que eu ia prestar vestibular para a escola de teatro. Ficaram, Uhum. evidentemente, muito Posso imaginar. apreensivos, mas aí eu passei, e aí Uhum. fui para São Paulo. E aí comecei a estudar teatro em São Paulo, mas eu não terminei o Uhum. curso, porque no segundo ano do curso eu prestei vestibular, eu prestei um teste para uma peça musical que fez muito sucesso, chamava Aí Vem o Dilúvio. Um musical enorme, foi o primeiro grande musical com microfone sem fio, com essas coisas todas, com essas tecnologias que nós temos hoje em dia, dois palcos giratórios. Então, Demais. esse musical fez muito sucesso, eu acabei do coro, passei para fazer o papel principal da peça, fiquei lá durante 2 anos, no teatro de 1.200 lugares, fazendo espetáculo de terça a domingo, com duas na quinta, duas no sábado, duas no domingo, 9 sessões por Terça semana, a domingo. nove Aham. sessões por semana, e sem reclamar, e fazendo Aham. com muita garra, e a partir daí eu não voltei mais para a escola, mas continuo estudando muito, estudo até hoje, não paro de estudar jamais. Sim, esse é o cotidiano de um artista, na verdade, é constante lapidação, né, constante aprimoramento. Mas, assim, interessante que você já colocou aqui, porque você tem uma relação muito próxima, assim, não só com a interpretação teatral, mas com a interpretação musical também, né? Assim, eu sei que, assim, eu já vou até sugerir aqui quem estiver assistindo, que visite o Instagram, o seu Instagram, Tadeu. A gente tem algumas interpretações, eu vi interpretações tuas ao piano, cantando também. Ou É, seja, isso eu, surgiu naquele mesmo período? desde criança, desde uns 10 anos de idade, eu comecei a estudar piano. Então eu terminei o curso de piano, né? Eu fiz 9 anos de piano, depois de mais 3 anos para conseguir o diploma de professor. Mas durante muito tempo eu parei de tocar. Quando eu fui para São Paulo para fazer teatro, eu não tocava mais. Quando eu Uhum. cheguei no Rio de Janeiro, o Flávio Marinho, que é um diretor e escritor aqui no Rio, teve a ideia da gente imitar mais ou menos um salon singer americano chamado Michael Feinstein, onde ele cantava e contava as histórias. Aí eu voltei a estudar piano, né? Uhum. E aí eu, de lá para cá, tenho tocado muito. Parei durante uma temporada, uns 15 anos agora, porque eu tive uma doença degenerativa, mas que foi curada. E agora, como parte da fisioterapia, é voltar a tocar piano. Demais. Não, também é parte essencial para o corpo e para a mente, né? Assim, esse contato É, artístico, e é certamente. bacana porque E é esse- um outro tipo de estudo, né? Eu estudei piano clássico, que você acompanha todas aquelas notinhas, aquelas coisas todas. E agora eu aprendi a tocar uma coisa por cifras, né? Que você pega um acorde e transforma aquele acorde numa cifra, né? Então, é Uhum. muito bacana como você faz as inversões das cifras para a música ficar mais charmosa, mais elegante, enfim, é bacana. Perfeito, perfeito. Não, entendo. Eu também sou músico, assim, e o piano eu tenho começado a me aventurar pelas teclas, e acho fantástico essa questão das inversões também, as possibilidades que dá de melódicas nos baixos também. Acho interessantíssimo. Entraram alguns Demais. amigos, Uhum. Candice, enfim, muita gente amiga está entrando aí. Sim, sim, Estou certamente. Está feliz toda com a vocês família. aqui. Matheus Braga também entrou aí agora, vi. Enfim. Aham. Família toda reunida. E assim, eu avisei a eles, está aberto para perguntas. Pode perguntar à vontade, intervenções aqui, colocações. A Bom, Candice então a deve gente. estar lá no Uruguai, né, Candice? Leandro Gílio, que trabalha na Simpla e é um meu grande amigo, um dos meus grandes amigos meus está aí. Muita gente bacana tá vendo aí, tô vendo aí. Sim, demais, demais. E lembrando que a live ela também vai ficar disponível. Assim que a live terminar, ela vai estar disponível para assistir, reassistir quantas vezes quiser, enviar para familiares, para amigos, né, que Legal. gostam do tema, gostam de teatro, teatro musical. Assim, levando assim, fazendo um salto de algumas décadas, né? A gente tem hoje em dia um Tadeu assim realizador, um grande realizador, que me parece que, né, se alimenta também de toda essa história, né, com o teatro, com a música, no cinema, nessas diversas linguagens interpretativas, cênicas, e hoje em dia, sobretudo, realiza, né?
Você me contou, por exemplo, sobre o poder transformador do teatro na escola e me lembrou o Teatro Jovem, esse projeto lindo. Conta para nós sobre o Teatro Exatamente. Jovem. O Teatro Jovem surgiu assim. Eu estava fazendo uma peça em Brasília, em 1995, com o Rogério Frois, uma peça que se chamava O Grito dos Anjos, uma peça americana, Mass Appeal, Uhum. em inglês. E aí eu via na plateia somente aquelas senhorinhas de cabelo azul e esse público que a gente adora, que é importantésimo para a gente, eles nos mantêm muito vivos, mas faltavam jovens na plateia. Então eu sentado, olha que Brasília até inspira algumas coisas, tá vendo? Eu estava sentado no hotel, eu pensei, vou chamar um professor meu da universidade, Eudinir Fraga, que já faleceu, para escrever uma peça para falar sobre jovens, para falar com jovens sobre teatro. Então, Uhum. eu escolhi 4 textos, um era Lisístrata, o outro é do Aristófanes, depois escolhemos Martins Pena, A Desgraça de uma Criança, escolhi um Chekhov, que era Os Malefícios do Tabaco, e mais uma peça que eu não me lembro agora, Malefícios do Tabaco, Chekhov, e uma cena, oh meu Deus, eu só tô, olha, perdi o cabelo e perdi a lembrança. Do Não, escritor tudo que bem. escreveu O Príncipe, eu me esqueci agora. Maquiavel? Maquiavel, era uma cena do Maquiavel, da Mandrágora. E aí a gente, Uhum. através desses textos, apresentava aos jovens, através da comédia, a história do teatro. Então foi bacana. E aí esse projeto fez muito sucesso e ele já faz 25 anos. Nós já temos Uhum. mais de 4 milhões de espectadores. É um projeto chancelado pela Unesco. E a gente fizemos muitas vezes aí na Cidade das Artes, né? Muitos anos seguidos, Uhum. trazendo escolas públicas para assistir. E é um projeto que vocês encamparam, que foi muito legal, muito legal. Aliás, fizemos coisas muito bonitas na Cidade das Artes. Sim, de fato é uma parceria assim, né, a Cidade das Artes contigo e sobretudo o projeto assim, o Teatro Jovem, ele, né, ressalta essa importância da formação de um público jovem, né, E das cada novas ano, gerações. Uhum. e cada ano, o Eduardo Bacher, que é o meu sócio, escrevia uma peça diferente. Depois as peças Uhum. deixaram de ser peças de textos clássicos para falar diretamente do universo juvenil, né? Aí o Leandro Giro está falando que a Terra é azul, ele viu na Cidade das Artes. E, então, Uhum. essas peças falavam de problemas relacionados à adolescência. Então, a gente fazia, é bacana porque a gente continua fazendo, só esse ano paramos por causa da pandemia, Uhum. mas há uma preparação antes do espectador assistir o espetáculo, a gente bate um papo com eles para falar sobre qual é o olhar que o espectador tem que ter sobre uma obra de arte, que nada ali é gratuito, que o cenário, os figurinos, a luz, o som, tudo tem um símbolo, que eles precisam entender que símbolos são esses, que não é só apenas sentar ali, ouvir uma história e sair dali. Aquilo ali é feito para ele pensar e articular esses pensamentos. Depois a gente apresenta a peça com os meninos, depois a gente Uhum. faz um debate sobre a peça com esses meninos, e aí a gente já te deixa um trabalho pedagógico, que é uma ficha de sugestões de atividades inter e multidisciplinares, para os professores trabalharem em sala de aula a peça. Para mostrar para o Perfeito. aluno que o teatro está em todo quanto é lugar. O teatro está na matemática, o teatro está na física, na química, o teatro está em todos os lugares. E é só o Uhum. professor pincelar aquilo e mostrar para o aluno. Por exemplo, o Fernando Pessoa escreveu um poema chamado Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Se ele não tivesse conhecimento de conceitos matemáticos, ele não faria essa poesia, por exemplo. Uhum. Então Certamente. então eu acho que o teatro serve para isso, para a gente descobrir coisas, né? A gente é muito ignorante, né? E é ignorante no bom sentido, né? Eu sou um cara ignorante, mas eu estou sempre procurando conhecer mais. Eu acho que isso que é bacana. Sim, a arte como consciência daquilo que a gente não sabe, né? E talvez assim, eu acho que também como ferramenta de empatia, de entender que a gente tem muito para aprender. E interessante que o projeto aqui, o Teatro Jovem, pelo que você coloca aqui, ele faz um trabalho completo, assim, no sentido de não só colocar o jovem diante de uma peça de teatro, mas também fazendo um trabalho pré, de preparar ele para receber esses símbolos e fazer a leitura assim de uma maneira mais profunda, e um trabalho pós, né, tentando, mostrando que a peça não termina quando a cortina fecha. Na verdade, é ali que começa um trabalho interno, né?
Isso é Exatamente. Aí que vem fundamental, muito. aquela coisa que você se perguntar o tempo inteiro, o que que é que... Porque, na verdade, a peça, às vezes, é o menos importante da história, o que está sendo dito. O que não está Uhum, sendo dito talvez seja o mais importante. Qual é o sentido daquilo? E é aí que a gente tem que buscar em tudo, na literatura, na pintura. Você não pode ver um quadro, assim, que quadro lindo, vermelho e azul. Mas por que que ele é vermelho e azul? Qual é a intenção? O que é que está por trás da ideia desse quadro vermelho e azul, simplesmente? Eu acho que esses uhum. questionamentos é que fazem o artista crescer, eu acho que fazem o homem crescer e que fazem a sociedade crescer. Perfeito. Assim, ainda fazendo um paralelo com o teatro jovem, é porque um trabalho como esse, ele não forma somente apreciadores e produtores, criadores de arte, mas também dentro das ciências, ou de áreas técnicas também, né? Porque tomando a ciência do todo, entendendo que o teatro é um trabalho em conjunto, muitos jovens ali podem se interessar pelo universo do áudio, da iluminação, da cenografia, do figurino, de diversas outras artes, né? Exatamente, porque na verdade, para você ser artista, não precisa ser somente ator, né? Você pode ser Uhum. um bom desenhista de cenário, você pode ser um bom figurinista, pode ser um contra-regra extraordinário. Contra-regra ruim pode acabar com o espetáculo, né? Então, isso é muito bacana, porque você abre a possibilidade do adolescente conhecer todo o universo teatral. Muitos jovens, inclusive alguns famosos que a gente vê hoje em dia aqui na televisão, se interessaram pelo teatro a partir do contato que tiveram com o teatro jovem. Então, às vezes eu fico Uau! muito. Sempre encontro alguém, um ator, que eu estou gravando uma novela, assim, sabe, Tadeu, que eu entrei para o teatro porque eu vi você foi na minha escola e fez uma peça de teatro e tal. Foi muito bom isso, você saber que você estimulou alguma coisa. Sim, muito, muito, estimula muito. E assim, continuando dentro do tópico, assim, projetos que aconteceram na Cidade das Artes, a gente tem um marco, assim, a gente se orgulha muito de ter podido, de ter abraçado, né, de ter podido acolher, que é a montagem da Cor Púrpura, né, vinda da Cor Púrpura aqui pro Brasil, a primeira montagem aqui no Brasil, e foi um marco para nós. Conta um pouco para nós sobre isso, como foi assim esse resgate de trazer o texto, né, as adaptações desse texto para que comuniquem, né, aqui para o povo aqui no Brasil. Foi, foi muito importante. Na verdade, a gente sempre procura peças de teatro que tenham algo a dizer. O musical no Brasil ele é considerado um gênero menor pelos críticos. Eles acham que teatro musical é uma coisa que é rasa, que não tem Uhum, profundidade, né? Alguns críticos do Rio de Janeiro, inclusive, são assim, né? E eles sabem, se eles estiverem me ouvindo, eles sabem que eles são assim, preconceituosos mesmo. Mas eu não acho isso. Nas últimas peças que eu dirigi, todas tinham alguma coisa muito importante para dizer. Next to uhum, Normal, por exemplo, Quase Normal, falava sobre uma mulher bipolar, né, beirando uhum, esquizofrenia. Nós fizemos The Full Monty, ou Tudo ou Nada, que era uma história de 6 homens que faziam striptease, mas não era uhum, simplesmente, o pano de fundo era o striptease, mas os medos, as incoerências, é, as adversidades que eles estavam passando, tudo isso era o mais importante do que simplesmente tirar a roupa. Tirar a roupa nem acontecia, na verdade. Eles faziam um número e no momento de tirarem a roupa a gente dava um blackout. uhum, Depois fizemos o Baby, que falava de 3 casais. Né? São 3 casais, cada um com problema para ter um bebê. O primeiro casal jovem tem um bebê antecipado, quer dizer, pode atrapalhar toda a vida futura deles, porque eles terão um bebê muito adolescentes. Depois fizemos. Aí tinha outro casal, que era um casal do meio, que tinha dificuldade em ter bebê. Então era discussão de como é que esse casal gostaria de ter essa criança, quais são as batalhas para um casal ter um filho. E o último casal era o meu casal que eu fazia com a Silvia Massari, que era o casal que já tinha filhos crescidos e de repente se vê grávido novamente. Como é que eles vão lidar com essa história de ver uma nova criança com filhos já grandes? Então, as peças sempre falam sobre isso, né? E o Quase Normal falava sobre uma mulher bipolar que convivia com a presença do filho morto há mais de 18 anos. Então, quando eu penso nessas coisas, eu penso que as pessoas têm que sair do teatro diferentes de quando elas entraram. Alguma coisa tem que ter certamente. mudado nessas pessoas. Então, quando eu assisti na Broadway, eu já tinha visto o filme há muito tempo, há uns 30 anos atrás,
A Cor Púrpura, eu fui ver na Broadway a montagem. Eu era amigo de alguns atores da peça e fui e fiquei completamente transtornado com o que eu vi. Aí o que acontece? Eu vim para o Brasil, não achei muito a possibilidade de comprar os direitos da peça, porque na verdade eu não sou uma empresa grande, eu sou um produtor pequeno, mas com muita vontade, com muita gana. Até que surgiu a possibilidade da gente adquirir esses direitos e a gente começou a batalha pelo patrocínio, que veio através da Bradesco Seguros, que foi impecável com a gente o tempo inteiro. Então, e a grande. Ah, eu esqueci de falar que nós fizemos Love Story. Love Story, antes de falar do Corpo, porque até para saber o nosso caminho, Uhum. o Love Aham, com Story, certeza. o Love Story foi uma peça que eu comprei por uma questão de memória afetiva. Assim, era um filme da minha época, da década de 70, uma relação de amor muito linda, mas uma história muito frágil. Né? Eu acho que não era um bom não era um bom texto. Talvez tenha sido um bom espetáculo da maneira que nós fizemos. Porque aí, quando eu vi o filme, eu vi que não tinha nenhum ator negro no filme. O único ator negro que aparecia no filme aparecia de costas. E quando nós fizemos os testes para escolher o elenco, nós vimos que a maior parte dos artistas que nós tínhamos gostado, essa parte Uhum. era de atores pretos. Uhum. Então a gente achou Perfeito. que naquele momento era o momento da gente começar a fazer uma peça em que a indicação do texto era todo de atores brancos e nós transformaríamos todos em atores pretos. E aí foi muito legal porque a gente abriu um caminho para que esses atores Com tivessem uma certeza. visibilidade de protagonismo no Uhum. espetáculo. E aí, quando veio Color Purple, Cor Púrpura, que todos os atores são pretos também, foi uma coisa muito emocionante. É bacana porque eu me lembro que saiu numa das matérias, muitas matérias saíram sobre a Cor Púrpura, né? Saiu uma matéria da Flávia Oliveira, que é cronista do Jornal Globo e da Globo News. Ela disse assim: talvez a Cidade das Artes jamais na sua vida imaginou que um dia essas cortinas se abririam para 17 atores negros. Então, isso me emociona muito porque eu acho que não é de pena, não é, eu me emociono de ver a quantidade de talentos que a gente tem no Brasil e que a gente tem um preconceito enorme, né? Três pessoas foram mortas nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro e as três pessoas mortas eram negras. Então, a gente tem que parar com isso, né? A gente estava numa discussão, inclusive, no grupo da Cor Púrpura, das mães negras que têm filhos negros, que dizem para os seus filhos, por favor, se acontecer alguma coisa, não saia correndo, porque o primeiro a ser atirado, se levar um tiro vai ser você, porque é preto. Então, Uhum. a gente mora num país muito injusto. Eu acho que o teatro pode mudar alguma coisa. E é lindo quando a gente via também uma plateia. Era importante que a plateia preta estivesse assistindo e se reconhecendo no palco o tempo inteiro, né? Mas era muito importante que os Sim. brancos vissem o que um artista negro é e o quanto ele pode ser e o quanto é importante para o nosso país. Sim, certamente, certamente. Eu tive a oportunidade de assistir, acredito que todas as sessões, né, da Cor Púrpura na Cidade das Artes, foram dezenas, e eu como, né, coordenador do receptivo da casa, né, assim, tenho a função de receber, né, todos os feedbacks, e foi muito claro esse momento em que a Cor Púrpura esteve ali, né, na Cidade das Artes, e como esses assuntos passaram a surgir com muito mais frequência no nosso cotidiano, pela presença da peça, entende? As pessoas saíam, não só, e se estendia isso para todos os momentos, não só nos momentos da peça, no cotidiano de trabalho da Cidade das Artes, nos atendimentos, né, as questões assim raciais, questões de inclusão, de identificação, né, em relação à peça. Então, certamente, assim, transformou e transforma até hoje, porque é assunto até hoje, vibrou e modificou estruturas no nosso, né, no nosso funcionamento que para sempre, entende? Isso Assim, mudou foi não demais. só a Cidade das Artes, mas mudou todos nós, né? Mudou a Uhum. mim, mudou todos esses artistas, a vida deles ganhou outro sentido na medida em que você participa de um espetáculo que você é protagonista desse espetáculo e você consegue ter uma plateia que se reconheça em cena.
Então, isso tudo Uhum. mudou. Nós todos somos tão felizes e nós todos somos tão amados um pelos outros. É uma companhia tão incrível. Eh, eu não sei quando é que essa peça vai acabar, né? Ela, na verdade, agora está montada lá no Teatro Riachuelo. A gente chegou a passar o som da peça para estrear. Na noite de Uhum. passagem de som da peça foi quando veio o decreto do governador proibindo, e que fez muito bem, né? Isso para a gente realmente tentar passar por essa situação da melhor forma possível. Não podemos correr riscos, temos que seguir a ciência sempre. Então, mas eu acho Sim, que essa peça durará muito, porque muita gente precisa ver essa peça. Acho que essa peça certamente, transforma certamente. muito, né? Transforma muito. E assim, uma das coisas que me chamou a atenção, eu também ouvi alguns comentários a respeito, porque é o seguinte, que apesar de a gente ter a totalidade dos atores negros, a O Pena, gente... só um beijo para Rosana Pedro, Uhum. Pena que está aí, uma grande atriz. Vai lá. Desculpa, pode falar. Imagina, tudo bem. O assunto da peça não era exatamente o racismo. A gente não tinha somente a população, né, digamos assim, negra, num local assim de vítima, ou que o assunto, o debate fosse exatamente esse. Existia um protagonismo, mas um protagonismo ali, sabe, debatendo outras questões, né, que não somente aquelas que talvez só a branquitude coloque sempre eles nesse mesmo lugar, né? Existia um local Não, de normalidade, digamos assim. Entende o que eu e digo, de, né? e de muitas falas. Na verdade, tinha personagens racistas dentro da peça, negros racistas, né? O papel principal do masculino, que era feito lindamente pelo Sérgio Menezes, ele falava para ela: você não vai crescer nunca na vida porque você é mulher, você é preta e você é feia. Então tinha também o machismo tóxico, e ali era um lugar dessas mulheres, era uma peça muito feminina, né? É um lugar dessas mulheres falarem, né? De todo desse aí tá, a Rosana de Castro Moreira já falou que é uma palavra que está sendo muito usada, talvez até batida, mas é empoderamento feminino, empoderamento feminino. Então é uma peça muito feminina em que as mulheres transformavam tudo. E é muito bacana como elas transformavam inclusive os personagens da peça, né? O personagem do Sérgio, que é o Mister, no final se rendia e pedia desculpas por todo o mal que causou a vida de uma pessoa. Sim. Desculpa. Ai, imagina, estamos emocionados. Eu posso dizer aqui que a cor púrpura, assim, um fenômeno que aconteceu com a cor púrpura, que não aconteceu com nenhum outro espetáculo na Cidade das Artes. Eu acredito que diversos teatros estão vivendo isso pela primeira vez. Qual foi? Eu tô ali faz 7 anos na Cidade das Artes e nunca tinha visto nada parecido. A peça terminava, para quem não assistiu, é fantástico. Eu me emocionava todas as vezes, todos os finais. E o que acontecia? A peça acabava e o público todo, né, 1.000 pessoas no teatro, em silêncio, assim, petrificadas. Você ouvia assim, as pessoas fungando, assim, de emocionadas que estavam. Realmente algo diferenciado, assim, transformador, profundo. Tanto que Isso é só o a lembrança teatro. disso. Uhum. Isso é o teatro. E esse amor que eu tenho pelo teatro também. Eu sou uma pessoa que já transitei em muitas mídias, né? Já fiz muitas novelas, fiz muitas minisséries, fiz muitos filmes. Mas em nenhum ano da minha vida eu deixei de estar fazendo algum espetáculo de teatro. Nenhum ano. O teatro é o meu lugar, é o lugar que eu sei falar, que eu estou aprendendo a falar. Na verdade, eu não sei. Eu acho que eu nunca sei nada. Né? Toda vez que eu começo o espetáculo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dirigir essa peça? Eu não sei nada. Né? E aí eu acho Uhum. que através da leitura, através do amor que eu tenho por aquilo, através dos atores e artistas que são generosos demais, a gente consegue sempre fazer um espetáculo bacana. No ano passado também a gente fez, a Rosana Pena está aqui, um espetáculo sobre a vida da Uhum. Bibi Ferreira, chamava Sim. Bibi, Uma Vida em Musical, Uhum. que foi incrível, enfim, também falava de coisas tão importantes, contava quase a história do Brasil num único espetáculo, né? Com artistas Sim. extraordinários. E só artista de Uhum. teatro, quando você tem um artista que não tem o teatro como um caminho, se você esse artista ele não oferece nada, você não consegue acreditar nele, né?
Então, eu acho que é isso que me faz, que me move como artista é você estar em cena. Estou me sentindo muita falta disso tudo, né? Estou em casa, é, lendo, mas enfim, tocando piano, falando com vocês, mas louco para colocar meu pé dentro do teatro. E acho que o teatro só existe dessa forma. Eles vão inventar um teatro diferente, de fazer o teatro pela internet, mas o teatro de verdade é como ele foi descoberto há 2.500 anos. É o contato direto entre o espectador e o artista. Vai demorar um Aham. pouquinho? Vai demorar bastante? Não sabemos. Vamos esperar essa vacina ou o remédio que você possa sair com segurança, mas o teatro não vai morrer. Para mim, teatro só conta assim. Perfeito. Inclusive, essa era uma dos questionamentos, uma das perguntas que eu ia, né, te perguntar, é sobre a tua abordagem em relação ao teatro, ou quem sabe a novas linguagens que não teatrais, mas cênicas, que possam surgir desse novo momento. Eu, por exemplo, notei que no teu próprio Instagram, você tem declamado alguns textos, tem lido alguns textos, também como uma forma, né, de aproximação cênica, de apreciação e tudo mais, de contemplação artística. Você visualiza alguma linguagem nova ou algo que possa ser estimulado dentro do universo cênico e teatral? No teatro, olha, o teatro eu acho que vai ser só como teatro mesmo. Pode-se fazer isso Uhum. que estamos fazendo agora, pode fazer cada um em sua casa fazer um papel, mas eu acho que para mim isso não é teatro. Teatro para mim é o contato com o espectador. Já passamos por muitas pandemias no mundo, o teatro não acabou, teve a gripe espanhola, teve sarampo, teve varíola, teve tudo, o teatro não acabou. Para-se o tempo, mas essa coisa de vídeo, claro, a gente já usa esse vídeo como técnica dentro de um espetáculo, mas é uma outra linguagem. Teatro não é. Teatro é ator e público ao vivo. É assim que eu considero, que eu concebo a minha eh, a minha imagem, a minha ideia sobre teatro, né? Então eu não acredito. Eu fico aqui lendo poemas, acho bacana falar, as pessoas vão lá, curtem, mas não é como você estar junto, chorando e recebendo aplausos ao vivo, né? É muito, Não. muito diferente. Vai voltar, é só esperar um pouquinho, é só esperar um pouquinho, só ter paciência. O duro é que também a gente precisa trabalhar, né? Precisa ganhar dinheirinho, precisa pagar as contas. Isso faz parte da sua profissão. Eu não sou artista só porque eu tenho essa vaidade de ser artista, não. Eu sou artista porque essa é a minha profissão. Eu preciso ganhar dinheiro para viver Uhum. através da minha profissão, da profissão que eu escolhi, né? É uma pena que os brasileiros, não muitos, evidentemente, mas uma grande parcela da sociedade achava que a gente vivia às custas do governo, mamava nas testas do governo, que a Lei Rouanet era uma coisa ruim. É pena dessas pessoas que pensam tão pequeno assim. Qualquer país do mundo tem incentivo do governo. A arte não sobrevive só com dinheiro de plateia. A arte precisa de dinheiro público investindo, porque a arte modifica. Mas num país como esse, nessa situação em que estamos, não é importante ter arte. Por que você abre os olhos de uma sociedade? Para quê? Né? Então, mas a gente tem que lutar contra isso. Tomara que alguma coisa mude nesse país, que a gente consiga ter realmente alguém que pense na cultura como algo maior e algo maior que tudo. Um ser que pensa que a cultura é mais importante que a educação. Quando você tem cultura, você tem uma boa educação, você sabe se cuidar, você vai ter menos trabalho, você vai dar menos trabalho para o Ministério da Saúde, porque você vai saber se cuidar melhor, tudo vem da educação e da cultura, tudo, 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 tudo. Quando você tem um povo culto, você tem um povo muito mais inteligente, né? Muito mais aberto para entender as coisas que a sociedade te propõe, né? Para você ler o mundo melhor. Então, por que que a Alemanha é a Alemanha? Por que que a França é a França? Né? Então, porque a cultura é importante. Por que que os Estados Unidos são os Estados Unidos? A Uhum. arte, está aqui a Bia Barcelos falando, o Leandro Giro, viva, a arte importa. A arte é fundamental. Eu tenho muitos amigos que, até perdi amigos nessa coisa não me importa nem um pouco perder amigos em Facebook, em Instagram, que desconsideram a arte. Eles acham que a arte é a arte careta, é a arte com restrições, é a arte com censura. Então, essas pessoas não quero nem que sejam meus amigos, prefiro até que eles mesmos saiam. Consigo te entender. E assim, mesmo aquele que rejeita a arte, ou que acha que rejeita a arte, na verdade é produto da própria cultura
e, na verdade, consome a arte sem saber, né? Mal sabe essa pessoa que, na verdade, a arte está interferindo nela, né? É só existe uma incapacidade de enxergar isso. Muito profundo. Me parece assim, a gente começou conversando sobre o teu início, os teus primeiros contatos assim com a música, com o teatro no colégio ali, por exemplo, mostrando que o teatro é resistência e ferramenta de transformação. E é o que você está colocando aqui agora, né? Depois de 40 anos de teatro, tantos caminhos percorridos, tantas conexões, e me parece uma vida assim dedicada a esse mote, né, que teatro é, sim, ferramenta de transformação, é resistência, é necessário, sobretudo, né, assim como comer e respirar. Eu não penso na minha vida sem isso, né? Uhum. Eu estou aqui preso, realmente preso há 60 e tantos dias. Vou sair raríssimas vezes, 3 vezes para ir ao supermercado durante esse tempo. Mas eu penso em teatro, eu leio, se você pega, por exemplo, agora estou lendo isso aqui, que é uma coisa extraordinária, né? Quem não leu ainda precisa ler, né? Uhum. É, eu leio teatro o tempo inteiro, eu leio peças, estou traduzindo peças, enfim, tem alguém falando aí, Quatro Faces do Amor. Quatro Faces do Amor também era um musical lindo sobre dois personagens chamados Duda e Cacau, que podia ser Cláudio e Cláudia, o Cacau, e a Duda podia ser Eduardo e Eduarda. Então eram 4 atores que faziam dois personagens, Duda e Cacau, e que, na verdade, era uma história de amor entre duplas, entre do Cacau homem com homem, Cacau mulher com mulher, Cacau homem com mulher, Cacau mulher com homem. Ah, Então, para é. mostrar que a história de amor, ela independe da sua escolha, não sei nem se é opção sexual ou não sei como se fala hoje em dia, mas esse também era uma peça linda, assim, com músicas do Ivan Lins, escrito pelo Eduardo Bacher. Alguém está perguntando, The Boys in the Band. Foi outra peça que nós compramos, americana, chamada Os Rapazes da Banda. Faz 50 anos que ela foi produzida no Brasil. O ano passado fez 50 anos que ela foi produzida nos Estados Unidos. Foi uma peça muito importante porque ela foi o gatilho para a Revolução de Stonewall, que foi quando os guardas entraram num bar gay e tiraram os gays de dentro do bar a pauladas, e os gays resistiram e venceram. E tudo mudou nos Estados Unidos a partir daí. E a gente comprou os direitos dessa peça, foi feita no Brasil. Olha como o Brasil era muito menos careta do que esse momento, né? 50 anos atrás a gente falava Uhum. sobre isso. Você fala, hoje em dia tem uma gente da direita aí que é um horror, que vai... Enfim, nós já tínhamos até a estreia marcada aí na Cidade das Artes, né? No dia 28 de junho seria a nossa Uhum. estreia, Sim, sim, né? eu lembro. Esperamos estrear ainda aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a peça está comprada, ganhou o Tony o ano passado também, a Rosinha está dizendo aí, de melhor remontagem. É um texto incrível e agora a Netflix também está filmando a peça, né? Bom demais. Então é Uhum. uma peça muito bacana que fala sobre temas importantíssimos que a gente vamos estrear aí na Cidade das Artes. Perfeito, perfeito. Hein, Tadeu? Aqui, por exemplo, o Paulinho colocou aqui para nós aqui nos comentários sobre, assim, a gente nesse momento de isolamento, a gente até vive sem restaurantes, lanchonetes, outros serviços, mas sem a arte, né? Sem o cinema, sem os livros, a gente não passa, a gente não consegue manter, né, a saúde mental e a sanidade. Eu sei que você é um leitor também, sobretudo você também é uma pessoa que lê muito, né, que está sempre absorvendo novas referências. Eu vi que você indicou aqui, me pareceu uma biografia da Fernanda Montenegro, né? Exatamente. É Aquela isso? que foi escorraçada pelo ex-secretário de Cultura do governo federal. Essa mulher incrível. Que esteve aí na nossa peça, lembra disso? Sim, eu lembro disso, sim. Foi registrado, inclusive procurando aí nas nossas redes sociais, tem um momento assim que a gente, né, Foi um momento recebeu lindo, a lindo, Fernanda lindo. Montenegro. Sim, ela deu uma fala assim para nós todos. Foi um marco também para nós. E você teria alguma sugestão, quem sabe, de leitura para nós? Assim, a gente está, né, em casa, com mais tempo, quem sabe.
algum livro, alguma referência que você acha interessante que a gente busque dentro desse universo teu? Olha, na verdade, eu estou lendo muito teatro. Então, outro dia eu li uma peça do David Mamet chamada A Life in the Theatre, até como prática de inglês, que eu estou fazendo aula de inglês também o tempo inteiro agora via internet para poder melhorar meu inglês. Eu estou lendo as comédias do Neil Simon, que também são em inglês, mas tem muitas comédias já traduzidas para o português, eu só pego as pessoas procurarem na internet. É um comediógrafo americano, enfim, extraordinário. Tô anotando. Estou lendo a biografia da Fernanda Montenegro, que é incrível, é maravilhosa. Logo, logo vai sair uma biografia minha. Eu não sei, Uau, que legal! não Uhum. mereço tanto, mas eu já tenho até uma cópia da biografia aqui, né? Ia ser Que lançada no dia legal! 23 de março, mas o que Uhum. acontece é que a gente não conseguiu. Foi logo em seguida do fechamento das coisas, né? Uhum. Das livrarias, de tudo na cidade. Uhum. Mas eu vou. Espera um pouquinho, só vou pegar para mostrar para vocês a capa. Pode pegar? Dá tempo? Sim, com certeza, com certeza. Bora lá, bora Espera lá. aí. Doador, dá a capa do meu livro, por favor, aí. A capa do meu livro. Demais, Tá aí, demais, né? Ó, uma biografia do Tadeu Aguiar. tá aí dentro, junto com. Achou? Só um minutinho. Vamos falar, vai falando aí que eu vou pegar aqui. Perfeito, perfeito. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para fazer um convite para vocês. Muitos de vocês que eu estou vendo aqui já são frequentadores cativos aqui das nossas lives e já sabem. Mas tem outros nominhos novos aqui. E o convite é o seguinte: a gente está com uma promoção. Eu vou botar ele aqui. A gente está com uma campanha que é o Drive-Thru Social. E, Tadeu, Oi. estou comentando aqui com o pessoal que na Cidade das Artes a gente está com uma campanha que é o Drive-Thru Social. É uma campanha que as pessoas podem acessar a Cidade das Artes de carro para fazerem doações de roupas, de itens de higiene pessoal, itens de limpeza, Ai, que de maravilha. alimentos, né? Então, é de segunda a segunda, todos os dias, das 10 às 18, basta acessar o estacionamento e parar na área de embarque e desembarque para fazer as doações. Bem, e está sendo um Maravilha. sucesso. Uhum. Maravilhoso, bom saber. Vou passar aí mesmo. E esse é o livro Bastidores, escrito pelo Simon Cury, e ele tem uma série de livros, são mais de 30 livros de atores brasileiros, e o Uhum. meu livro são duas entrevistas, uma com a Bibi Ferreira e a outra comigo. Aqui. Ah, veja só, É que um livro muito lindo. bacana, tem muitas fotos de espetáculos, tudo que eu já fiz Aham. aqui. Demais, Vamos ver. demais. Bom, agora assim, nesse novo contexto é difícil ter uma data, eu acredito, né, para lançamento e tudo mais. É, é difícil, agora temos que aguardar, mas acho que logo, logo a gente. Eu tenho tanta esperança, eu não sou um cara para baixo, não, tenho esperança. E Sim, eu é acho, isso. daqui a pouco a gente não pode ficar, ai, acabou o mundo, ai, não vai chegar a Uhum. vacina, ai, vai demorar muito. Vai nada, daqui a pouco alguém, ser um gênio acontece, aí descobre uma vacina. Hoje parece que a China descobriu uma coisa importante do plasma, que você pode, que tem efeito muito positivo, era uma experiência que já estava sendo feita também no Albert Einstein em São Paulo. Então eu acho que logo, logo a gente vai estar junto de novo, se abraçando, né? Uhum, E certamente, se não puder certamente. abraçar no começo, a gente só fala um oi, faz a peça, vai embora, Sim. vai, faz assim. Ai, que maravilha, é isso mesmo. Inclusive, a gente ainda não temos data, mas a gente na Cidade das Artes ali, a gente vai ter um cine drive-in. Não sei se você ficou sabendo. Eu fiquei morrendo de vontade de montar a peça lá dentro do teatro. Pena que não pode Uhum, montar dentro do teatro, porque não pode funcionar o teatro, né? Mas era uhum. hora de fazer a corpúpula lá dentro e transmitir lá fora para as pessoas no carro, né? Bom, mas assim, essa ideia tem um quê? Assim, me parece interessante, Não né? sei se Talvez tenha pode, uma... mas se a lei permite. Não sei se agora com a abertura de algumas coisas, seria uma coisa bacana da gente ter Isso. sessões de quinta a domingo, com o Existem teatro, com a peça lá protocolos. dentro. Exatamente, existe uma série de um protocolo assim com uma série de regrinhas que com essas regras respeitadas as coisas podem ser realizadas.
quem sabe isso não é? possa ser conversado. Aham. Uma Bom, montagem lá aí, dentro. Uhum. e a Rosana já dizia, essa é uma ideia ótima. A ideia é ótima, sim. Quando eu vi Vamos que fazer vocês essa ponte. iam fazer um cinema, eu falei assim, quem sabe a gente não faz um espetáculo lá, Por que né? não? Esse é o momento da gente criar novas conexões, ter novas ideias, né? E não deixar parar mesmo, assim, não tem que parar. A gente passa em E a gente faz frente, o toca em frente. agradecimento lá fora. Tipo, faz a peça inteira, os atores saem e agradecem lá fora, ao vivo. A gente Aham, mede sim, todo mundo antes, põe o termômetro, ver se está todo mundo aham, bem. A isso mesmo. gente faz um teste em todo mundo, testa todo o elenco, testa a equipe, para ter segurança de que tenho aqui a minha belinha latindo. Uhum, tudo bem? É, é, e aí, quem sabe, né? Quem Vamos ver. sabe, por que Se as não? coisas Vamos demorarem, vamos fazer. por aí, né? Porque, na Bora, verdade, bora, bora lá. Vamos. a gente, na verdade, tinha até pensado em encerrar nossa temporada de toda a temporada. Lembra que a gente ia encerrar a Cidade das Artes? A gente ia Uhum. fazer uma temporada Sim, lembro. no Rio, agora, que aconteceria Uhum. no Riachuelo. Depois faríamos Aham, aí. Mas quem sabe a perfeito. gente faz aí, depois faz no Riachuelo, Aham, né? bora. Vamos, Uhum, sim, pode ir. maravilha. Bom, Tadeu, eu preciso aqui fazer uma série de agradecimentos. Porque é o seguinte, para essa live aqui, o que está acontecendo aqui com essa live, com toda essa série de conteúdos que está sendo publicada no nosso YouTube, no nosso Instagram, no Facebook, tem uma equipe por trás trabalhando com curadoria, fazendo as artes, buscando assim, criando um cronograma. Então, eu gostaria de agradecer toda a equipe da comunicação, de arte e conhecimento, a nossa presidência, está preparando tudo isso, né? Entregando informação, entretenimento para a população, enquanto as pessoas não podem ir até a Cidade das Artes, né? A gente está levando tudo isso até vocês. Então, eu agradeço profundamente a todo mundo que, né, participa das lives, porque não faria o menor sentido a gente fazer tudo isso sem que vocês participem também. É uma relação de troca, porque a gente está sempre aberto a receber sugestões de pauta, sugestões de entrevistados aqui, por exemplo. Né? Então, eu só agradeço. E hoje um agradecimento especial a você, assim, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado assim, a tua história. Né? Muito obrigado, Tadeu. Imagina, obrigado a vocês. Eu quero agradecer a Renata, que agora é presidente, não é isso? Uhum. E agradecer a todos vocês, né, da Cidade das Artes, vocês foram incríveis com a gente. Ao Marini, que foi um gentleman, e a Bel Kutner, que também que nos ajudou muito. Nós transformamos a Cidade das Artes numa fábrica de musical, né? Porque vocês nos permitiram construir os cenários aí, então permitiram fazer, nós tínhamos ateliê de costura, foi uma coisa tão extraordinária. Foi muito bom porque nós levamos muitos jovens do teatro, adolescentes que iam lá, a gente levava para conhecer a oficina de costura, a gente levava para ver os ensaios, a gente levava para ver construir o cenário. Então, esses jovens todos participaram muito, né? Uhum. Não, Então, ótimo você ter comentado sobre isso. a Cidade das Artes foi muito legal, porque na verdade teve uma época, agora eu vou fazer uma reclamação, que a Cidade das Artes era muito elitista, né? Era toda fechada, só abria para algumas coisinhas. Então, eu uma vez fui até pedir uma sala da Cidade das Artes para poder fazer um teste do elenco do Love Story, por exemplo. Eu tive que pagar quase R$ 6.000 para usar uma sala que é pequenininha, guardada lá embaixo, uma sala pública da prefeitura, né? Então, Uhum. isso me deixou muito triste na época. Eu falei, como é que eu tenho... Mas tudo bem, eu paguei, enfim, combinado com combinado. Mas dessa vez a gente teve, claro que a gente pagou vocês também, vocês tinham um percentual bacana da bilheteria, e graças a Uhum. Deus foi sucesso, graças a Deus deu para dar uma grana bacana. Então, trabalhar na Cidade das Artes foi uma coisa tão celestial, foi tão maravilhoso, foi tão incrível, vocês são tão educados, vocês são tão prestativos. A gente não teve uma gota, uma rusga com nenhuma das pessoas. E olha que a gente trabalha, nós éramos quase 60 pessoas na produção, no elenco, nos músicos, ninguém teve problema, foi tudo tão maravilhoso. Então eu agradeço a todos vocês, enfim, e tomara que essa Cidade das Artes continue, né? Que essa Cidade das Artes, que os prefeitos, esse e os que virão, acreditem que esse é o melhor lugar do Rio de Janeiro para a gente trabalhar. Muito obrigado, é muito recíproco esse sentimento, assim.
mesmo depois da ida da cor púrpura, tanto você, Tadeu, quanto o Eduardo Bacher e né, toda a equipe são constantemente lembrados, assim, porque vocês têm, inclusive, a educação, a cortesia, o profissionalismo, a excelência, assim, como um diferencial, né, porque no meio é comum que a gente encontre pessoas que não são tão educadas assim, produtores, diretores, e assim o trabalho de vocês flui de uma maneira assim diferenciada, com muita serenidade, com muita eficácia. Muito O obrigado, Pedro foi demais Aquino. mesmo. O Alô, Pedro obrigado. Aquino, Pedro entrou aqui. Tá todo mundo aí entrando. Oi, Pedro. Pedrinho, Saudade. Só te vejo Gabi. pelo Instagram. Beijo, Tadeu, Bia Barcelos, a Norminha. Tem que ter resistência, isso mesmo. Resistência, resistência, resistência. Vamos resistir, né? Vamos resistir. Bom, eu agradeço a tua presença, Tadeu, de todo mundo. Fiquem bem. O canal está sempre aberto aqui para vocês sugerirem mais pautas. E até mais. Até mais. Estou sempre com vocês. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.